Agora então vamos começar a falar em dinâmica. É aquele assunto que você muitas vezes e quantas vezes você já viu cair em vestibular, se está prestando vestibular vai ver cair novamente, é um assunto quente e nas paulistas mais ainda. Então você vai ficar feliz porque nós vamos falar em leis de Newton. Tranquilo? Para eu falar em dinâmica, eu preciso comentar com você sobre forças. E o que são forças? O pessoal confunde um pouco força com esforço físico. Na realidade, não. Força é o agente físico que, atuando em um corpo, pode causar três coisas. Quais são elas? Bom, primeiro, pode causar deformação do corpo, né? Então, se você quer causar deformação em alguma coisa, você precisa fazer força. Então, força causa deformação. Outra coisa, força pode causar alteração no estado de movimento de um corpo. Ou pode causar as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, um carro vem em velocidade e bate num poste. Pergunto eu, o carro vai deformar? Claro que vai. O poste deformou o carro, portanto o poste fez uma força no carro. Essa força, além de deformar o carro, ainda brecou o carro, parou o carro, alterou o estado de movimento dele. Então, lembre-se, força é o agente físico que pode causar uma coisa, ou outra, ou ambas. Legal isso? Muito bem. Para você entender melhor isso, eu vou falar que a gente vai classificar as forças. Mas vai classificar as forças como? Nós vamos classificar as forças em dois tipos. Nós temos as forças de campo e as forças de contato. Forças de campo são aquelas que atuam à distância. E as forças de contato são aquelas que os corpos precisam estar em contato para que elas aconteçam. Bem simples, né? Forças de campo e forças de contato. Talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar nisso ainda. Mas é bem simples, porque as forças de campo são três. Porque são só três os campos. Quem são os campos? Nós temos os campos que são o campo magnético, é o primeiro deles, o campo elétrico e o campo gravitacional. Vamos ser mais específico. Por exemplo, você já brincou com um ímã e um clipe de papel, por exemplo? Precisa encostar o clipe no ímã para o ímã atrair o clipe? Ou um prego? Não. Você vai aproximando o ímã, vai aproximando, daqui a pouco ele salta para o ímã. À distância, o ímã atraiu o clipe, atraiu o prego. É uma força que atuou à distância, portanto é uma força de campo. Uma bússola, eu não preciso encostar a bússola na Terra para a Terra atrair a agulha da bússola, né? Os aviões antigamente, hoje nem tanto, mas os aviões antigamente, eles usavam bússola para se localizar. E o avião voa, não está o tempo todo na Terra. Então são forças de campo, força magnética. Quem já brincou daquele lance de pegar a caneta, esfregar no cabelo para atrair pedacinho de papel, né? Eu já cansei de fazer isso, de tanto fazer, olha como é que eu fiquei. Não, brincadeira, eu já fiz isso, todo mundo faz. Não precisa ser necessariamente no cabelo, você pode atritar a caneta, né, plástica num pedaço de lã e atrair pedacinhos de papel. A lã também faz isso, tá ok? Ou seja, a caneta fica eletrizada e atrai pedacinho de papel à distância. Força elétrica. Força elétrica também é uma força de campo, que acontece à distância. E a força gravitacional, né? Se eu largar este apresentador aqui, ó, se eu largá-lo, a Terra o atrai. Eu não preciso encostar na Terra. De longe ela atrai. Então, essas forças, a força de campo magnético, a força de campo elétrico e a força de campo gravitacional são chamadas forças de campo. Próxima à superfície da Terra, a força gravitacional é denominada força-peso, tá? No espaço a gente chama de força gravitacional. Simples. As forças de contato, essas são 6. E nós vamos falar nelas. Quais são elas? Aí nós temos aí as forças normal, tração, né? Atrito, força elástica, força de resistência do ar, e aí o impulso. São as 6 forças que você vai ter conhecimento aqui, que nós vamos conversar sobre elas daqui a pouco. Tá bom? Basicamente, na dinâmica, nós vamos ficar com 7 delas. Quais são elas? As 6 de contato e a de campo, que é a força-peso. Tá claro isso aí? Então lembrou? Qualquer uma dessas pode deformar um corpo ou pode alterar seu estado de movimento ou as duas coisas ao mesmo tempo. Combinado? Legal. Vamos começar a falar então na primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. E a coisa é muito legal.
O Newton disse assim: todo corpo tende a manter o seu estado de movimento quando a resultante das forças sobre ele é nula. Espera aí, vou explicar melhor isso aí. Calma. Primeira coisa, esse tende a manter, tá vendo que ele tá grifado aí? Tende a manter, tá grifado. Sabe por quê? Porque essa tendência de manter o seu estado de movimento é o que nós chamamos de inércia. É uma tendência. De que tudo que tem massa, tem. Bastou ter massa, tem a tendência de manter o seu estado de movimento. Isso se chama inércia. É muito legal isso. E perigoso também, tá? Nós vamos ver já. Outra coisa, para isso basta que a resultante das forças seja nula. Eu vou te contar uma coisa. O Ari, conhece o Ari? O Aristóteles. O Aristóteles falava assim: tudo tende ao repouso. E até hoje tem gente que acredita nisso. Até hoje tem gente que acredita que para que um corpo mantenha o seu movimento, alguém tem que estar empurrando. E não é verdade. Pode não ter ninguém empurrando e ele manter o seu movimento. Vamos entender melhor? Presta atenção. Se tudo tende a manter o seu estado de movimento quando a resultante das forças sobre ele é nula, se ele estiver em repouso, tende a permanecer em repouso, por inércia. Mas se ele estiver em movimento, tende a prosseguir em movimento retilíneo uniforme. Olha, tende a prosseguir em linha reta, sem fazer curva nenhuma, com valor de velocidade constante. Legal isso? Muito legal. É aí que diferencia o Newton do Aristóteles. A primeira parte, tudo tende a permanecer do jeito que está, se está em repouso, tende a permanecer em repouso, bate com Aristóteles. Aristóteles já falava isso. Mas a segunda parte não. Aí que Newton e Aristóteles divergiam. O Aristóteles falava que tudo tendia a parar. O Newton fala que tudo tende a manter o seu estado de movimento quando a resultante é zero. Tá? E o Newton estava com a razão. E vou te falar mais. O Newton falou isso baseado numa experiência que o Galileu fez. Ó, século XVII, gente, 1600 e caquerada. Presta atenção na experiência do Galileu. Olha o que o Galileu fez. O Galileu pegou esse plano inclinado aí, ó, tá vendo? 2 planos inclinados e simplesmente fez o seguinte. Pegou uma bolinha e de uma altura H, largou a bolinha e olha o que aconteceu. A bolinha desceu e subiu até uma altura H. Muito legal. A mesma altura H. Claro que a gente sabe que não é a mesma, que é uma perda de altura porque perde energia. Mas o Galileu não sabia disso e os instrumentos de medida do Galileu não eram tão precisos assim. Aí o que o Galileu fez? Inclinou um pouco mais esse plano, o outro plano, olha aí, ó, inclinou mais aqui e soltou a bolinha da mesma altura H. E ficou assim abestado quando viu que ela subiu praticamente na mesma altura. Galileu começou a ficar encafifado. Inclinou mais ainda o plano, aí, vamos inclinar mais o plano aí, ó, aí, garoto, ó. E aí, olha o que aconteceu, soltou a bolinha da mesma altura H e ela subiu na mesma altura H. Aí Galileu ficou possesso. Aí o italiano ficou pé da vida. O que ele fez? Simplesmente não inclinou o plano. E me soltou a bolinha. E lá vai a bolinha. E Galileu perdeu uma bolinha. É claro que não. Mas o Galileu me falou assim, esta bolinha não vai me parar enquanto não encontrar uma rampa para subir na mesma altura H. Claro que a experiência de Galileu estava furada. Essa bolinha ia parar por causa do atrito, resistência do ar, essas coisas. Apesar dele ter feito uma experiência, entre aspas, furada, mas ele tirou uma conclusão certa. Essa bolinha, se você retirar a resistência do ar e o atrito, ela não para nunca, por inércia. E foi baseado nessa experiência que o Newton concluiu a primeira lei dele. Quando a resultante das forças é nula, a bolinha, o corpo, tende a manter o seu estado de movimento. É isso. Essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tá claro isso? Ótimo. Agora, não se esqueça, essa comprovação do Newton aí contrariava o que o Aristóteles dizia. O Aristóteles dizia que tudo tende ao repouso. E aí não é verdade, tá? Bom, segunda lei de Newton. O que dizia a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton dizia o seguinte: a resultante das forças sendo diferente de zero altera o estado de movimento do corpo. Alterar o estado de movimento do corpo é alterar a sua velocidade. E alterar a velocidade do corpo
causar uma aceleração. Porque ninguém altera a velocidade instantaneamente. Altera a velocidade no intervalo de tempo. E variar a velocidade no intervalo de tempo é uma taxa de variação. Taxa de variação da velocidade, nós vimos lá no movie. É o quê? Aceleração. Então, essa expressão aqui, ó, que muitos leem como força é massa vezes aceleração, esqueça. Esqueça. Você vai ler assim, a resultante causa na massa uma aceleração. Mas e se a resultante for zero? Aí não causa nada, não tem aceleração. Não tem aceleração. Não tendo aceleração, ou permanece em repouso, ou segue em movimento retilíneo uniforme. Primeira lei de Newton tá certinho. Beleza? Legal. Presta atenção nisso agora. Quando a resultante é diferente de zero, nós temos três possibilidades. Acompanhe. Primeira possibilidade, olha o nosso bloquinho aí, ó. Ele está em repouso. Aí, de repente, começa a atuar uma força ou várias forças e a resultante delas causa uma aceleração paralela ao plano, paralela à velocidade. Então, ela só vai conseguir alterar o valor da velocidade. Acompanhe. Assim, ó. Olha aí, ó. Olha o vetor velocidade aumentando de tamanho. Vou voltar à animação. Acompanhe, ó. Olha o vetor velocidade aí, ó. Ó. Ele aumentando o seu tamanho. Isso quer dizer que o valor da velocidade está aumentando, o corpo está acelerando. Legal? Essa é uma aceleração que a gente chama de tangencial. Ela é tangente ao vetor velocidade. Ela só altera o valor da velocidade. Outra possibilidade é esse movimento aqui. Acompanhe. Olhe só o vetor velocidade e o vetor aceleração. No primeiro caso, eles eram paralelos. Tá? No caso, até os dois tinham o mesmo sentido. Mas olha agora os dois. Olha aí, ó. Repare que a velocidade o tempo todo é perpendicular à aceleração e vice-versa. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Olha aí, ó. Ela é perpendicular à velocidade. Muito legal. Mas peraí. Hélio, eu reparei, dá para você voltar à animação? Eu reparei que o vetor velocidade não mudou de tamanho. Não mudou. Então, a velocidade é constante. O valor da velocidade é constante, mas ela está mudando de direção. Se ela está mudando de direção, ela está fazendo curva, o corpo está fazendo curva, o que vai acontecer? Está variando a direção. Essa é a tal aceleração centrípeta. Ela só mede a variação da direção. Tudo que faz curva tem aceleração centrípeta. Não vai esquecer disso. Tá legal? E pode até acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Como assim? Se você arremessar alguma coisa obliquamente, ou quando o goleiro pega a bola e dá um chute, um chutão para frente, acontece isto. Repare que a aceleração aí vai ser a própria aceleração da gravidade, e essa aceleração ela é constante, mas a velocidade não. A velocidade diminui de valor e depois aumenta, e ele faz curva. Assim, ó. Olha aí, ó. A aceleração é constante, mas a velocidade varia e ele faz curva. Muda o valor da velocidade e muda a direção da velocidade. Terceira e última lei de Newton, ou também chamada lei da ação e reação. Gente, lembra que eu falei que força pode causar deformação? Dá uma olhada nessa imagem. Olha só a cara do jogador. Ela está deformada? Que pergunta, né? Será que doeu? Nossa! Olha o nariz dele. Meu Deus! Então, atenção. Na hora que a bola bateu no rosto dele, a bola aplicou no rosto dele uma força. Assim, ó. Essa força que a bola aplicou na cara do jogador, na cabeça dele. Mas repare que ela deformou a cabeça dele. Mas se você olhar bem, olha a atenção aí, ó. Essa bola também está deformada. Por quê? Porque o jogador também aplicou na bola uma força. Olha aí, força que a bola aplica na cabeça do jogador. Primeira coisa importante. Repare você aí, ó. Ambas, a força que a bola aplica na cabeça do jogador e a força que a cabeça aplica na bola, estão na mesma reta, estão na mesma direção. Direção é da reta. Olha aí, ó. Tá? Segunda coisa, elas têm, os dois vetores força aí têm o mesmo tamanho, então elas têm a mesma intensidade. Mas elas têm sentidos opostos. Legal? Muito bom. Importante, então, toda vez que um corpo aplicar uma força no outro, o outro vai reagir e aplicar nele, que aplicou a força, uma força na mesma direção, com a mesma intensidade. Então a direção é igual, a intensidade é igual, porém em sentido oposto.
mas essas duas forças são simultâneas. Agora, olha o texto. A toda ação, e quando eu falar ação, entenda força, corresponde uma reação na mesma direção, com a mesma intensidade, de sentido oposto, e elas são simultâneas. Opa, espera um pouco. Eu sei que na nossa língua portuguesa, a palavra reação, a gente entende como uma ação que sucede a uma ação anterior. Ou seja, primeiro vem a ação que desencadeia a reação. Isso na língua portuguesa. Porque na física, ação e reação são simultâneas. Quando uma começa, a outra também. Quando uma termina, a outra também. Não vai esquecer isso, tá? Então é importante, a toda ação corresponde uma reação simultânea, na mesma direção, com a mesma intensidade, porém de sentidos opostos. Agora, erro fatal. Meu, se você cometer esse erro, é para enfiar o dedo na orelha e rasgar. Por quê? Ação e reação nunca se equilibram porque estão aplicadas em corpos diferentes, meu. Não dá para equilibrar a força que está aplicada na cabeça do jogador com a força que está aplicada na bola. São corpos diferentes. Eu só posso somar forças que estão aplicadas no mesmo corpo, tá? Então ação e reação nunca se equilibram. E agora eu vou te falar uma frase, porque muitas vezes a gente pergunta onde está a reação e o aluno às vezes não sabe responder onde está a reação. Então, grave essa frase, ó. Quem pratica a ação sofre a reação. Quem pratica a ação sofre a reação. Tá claro? Essas são as 3 leis de Newton.